O segundo tópico da lição fala da racionalidade humana, que é outro atributo do ser humano. Nós somos racional. Racional quer dizer alguém que é dotado e faz uso da razão, que raciocina, é o ser que pensa, raciocina, que age segundo a razão. Então nós somos seres racional. E o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Todo ser que respira, diz a Bíblia, louva ao Senhor. Então entenda aí que até os animais louvam ao Senhor, mas os animais são irracionais. Eles não prestam culto a Deus como faz o homem. O homem é racional, o homem pensa, o homem age conforme ele pensa, ele raciocina, ele entende com a mente para então praticar. Então o apóstolo Paulo, ele nos convida a fazermos esse culto a Deus, que tem que ser perfeitamente entendido, explicado, praticado. Quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É lógico que ele está pegando aqui uma referência do culto do Antigo Testamento, né? Quando ele fala aqui, rogo-vos que apresenteis, lá no Antigo Testamento se apresentava ali o animal, né, para oferecer a Deus, o vosso corpo, né, no Antigo Testamento era o corpo do animal, em sacrifício, que era colocado ali no altar para sacrificar, e tinha, por exemplo, a oferta de holocausto, aquele corpo era totalmente queimado ali no altar, em sacrifício, né? Que agradável a Deus, que era a fumaça que subia e Deus se agradava daquele culto. Ele está tirando desse culto, né, que é do Antigo Testamento, mas ele está trazendo agora para o nosso entendimento, que agora nós vamos apresentar não um animal, nós vamos apresentar o nosso corpo, não em sacrifício ali matando como matava o animal morto, mas um sacrifício agora vivo e santo e agradável a Deus. Então, que é o culto racional da razão, ou seja, eu tenho pleno entendimento de que eu estou me oferecendo, me apresentando a Deus. Isso não é irracionalmente, não, é com a minha razão, com o meu entendimento, com a minha compreensão da salvação, do Evangelho que entrou na minha alma quando alguém pregou e eu criei. Então eu entendi, e com a minha razão, com o meu entendimento, eu estou agora apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Por isso que ele diz, continua no versículo 12, o contexto é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu não me conformo com o mundo, quando eu entendo, quando eu compreendo que o mundo jaz no maligno, por isso que é racional, eu entendo com a minha mente que o mundo jaz no maligno. Eu entendo que Deus me tirou da potestade das trevas que opera no mundo, sem Deus, na vida das pessoas que estão no pecado. Então, eu não mais ando na forma desse mundo. Então, eu me apresento a Deus agora como sacrifício vivo. Eu agora me ofereço a Deus. Não é mais o mundo que tem influência sobre mim, mas eu me entrego a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, culto que agrada a Deus. Estou fazendo ali porque eu entendi, eu compreendi pela minha razão do que é a salvação, do que Deus tem para mim. Agora, uma coisa importante nesse tópico é que esse entendimento, esse pensamento lógico, racional, de se entregar a Deus, só é possível quando eu nasço de novo. Só é possível
praticar um culto racional quando eu nasci de novo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, eu queria que você lesse comigo isso aqui, que é muito importante, tá? Esse pensamento que eu quero passar para você, na epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, ele fala de algo muito interessante aqui, que eu quero compartilhar com você, sobre o homem natural. Veja que ele diz aqui: queria que você entendesse aqui, 1 Coríntios capítulo de número 2, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, vou ler o 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, olha aqui, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, bem, o que eu quero dizer aqui é exatamente nesse entendimento. Apesar que o nosso culto ele é racional, mas só quem compreende as coisas de Deus, o que Deus tem preparado para nós, é aqueles que já têm o Espírito de Deus. É aqueles que já têm o Espírito de Deus. Para os incrédulos, para aqueles que não creram no Evangelho, para aqueles que não creem na palavra, para aqueles que ainda não têm Jesus, o Evangelho é loucura. Não tem lógica para eles. Mas para nós que compreendemos, aceitamos pela fé, o Senhor nosso Deus, então o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, nos faz conhecer o que Deus tem dado para nós. E dentro desse entendimento espiritual, é que eu vou oferecer meu culto racional. Eu entendi, porque o Espírito de Deus agora me fez conhecer, como diz o versículo 10, mas Deus não a revelou, porque pelo Espírito. Então, quando eu ouvi o Evangelho, que ele me convenceu, que eu criei, o Espírito me revelou o que Deus tem para mim. E agora eu entendo, porque o homem natural, ele não entende. Mas quando o homem entrega a sua vida para Jesus, que ele nasce de novo, ele passa a entender, conhecer, compreender o que Deus tem preparado para ele. É o que diz o texto aqui. Inclusive na nossa lição, no ponto 3, o culto racional que agrada a Deus, lá no final diz assim, aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. Por quê? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. É o que diz o texto. Inclusive a revista coloca até também 1 Coríntios 1,18. Olha o que diz 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, para a pessoa que não tem ainda Jesus, que ainda não é incrédulo ao Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura.
é loucura. Mas quando ele é convencido pelo Espírito, por isso que devemos pregar o Evangelho, como crerão se não há quem pregue? Então, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence, e a pessoa, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, a pessoa decide, vamos ver isso aqui na frente. Então, a pessoa recebe o Evangelho, ele recebe o Espírito de Deus, que eu li lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, mas nós temos recebido o Espírito de Deus, e as coisas que os olhos não viram, nem o coração humano jamais penetrou no coração do humano que Deus tem preparado, Deus revelou pelo Espírito que Ele nos deu. Então nesse entendimento, agora que nós temos o Espírito de Deus em nós, que somos guiados pelo Espírito, Deus nos revela o que Deus tem nos dado, aí podemos, com a razão, com esse entendimento que nós temos agora espiritual, nós podemos oferecer um culto racional. Como? Nos apresentando a Deus. Agora que eu entendo o plano da salvação, o projeto, o que Deus reservou para mim, então eu vou me apresentar a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso também é falado em Colossenses 1:9, do jeito que esse texto está até aí, na revista da Escola Dominical. Colossenses 1:9 diz assim a palavra do Senhor. 1:9: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que agrademos o Espírito Santo, agrademos a Deus, o Espírito Santo desenvolve em nós a inteligência espiritual. Agora que temos o Espírito Santo em nós, o homem, fiz o desenho aqui, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, o homem natural, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, e o Evangelho para ele é loucura, Mas quando ele entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito. Aí a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus, e pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos revela, aqui no Espírito, o Espírito testifica no nosso espírito, o Espírito revela para nós o que Deus tem reservado para nós. Aí nós passamos a ter entendimento, que eu passo a entender o que Deus tem para mim, e eu então ofereço o meu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável. Esse é um culto que eu faço, um culto racional, com entendimento, depois que o Espírito Santo revela para mim o que Deus tem reservado. Isso é o novo nascimento. Então, a partir do momento em que ele recebe esse entendimento, eu posso oferecer um culto racional a Deus. Eu estou apresentando a Deus o meu corpo. Por isso que o versículo seguinte também, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, porque o mundo, o mundo está aqui oferecendo os prazeres, o mundo. Mas eu que tenho entendimento, entendimento que vem do Espírito Santo, que Deus tem reservado para mim, eu não me conformo com o mundo, mas eu me ofereço a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional, isso é com entendimento. Eu já entendi o que Deus tem para mim, com a minha razão eu me apresento a Deus. E não me conformo, não ando da forma do mundo mais, eu ando na contramão do mundo, porque eu já me apresentei a Deus. É o meu culto racional, é o ponto 2 da lição. Que bênção, para muitos entender essa parte, você precisa compreender que
que o culto racional ele é possível depois que nós passamos a ter o entendimento que o Espírito Santo nos dá, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, não é isso? Então esse é o segundo tópico da nossa lição, que é o segundo atributo do ser humano. O primeiro é a espiritualidade, depois racionalidade, e o próximo é a sociabilidade humana, né? Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza, por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Esse ponto aqui também é muito importante. Muito bem, então a sociabilidade humana, né? Eu queria repetir essa leitura aqui. Deus nos criou sociáveis, a solidão é contrária à nossa natureza, por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Esse ponto da lição aqui, esse tópico, se divide em três. A solidão é nociva ao ser humano, a família é a origem da sociedade humana e a igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Então você vê que Deus, no período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa, diz a lição, foi a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Nesse contexto aí, nós já até falamos sobre isso na criação da mulher, né? Foi no sexto dia, Deus criou o homem, primeiro o homem. Lá em Timóteo fala que primeiro Deus criou Adão, depois Eva. Então Deus criou o homem, Deus pôs ele no jardim, e no capítulo 2, a partir do versículo 7, versículo 4, ele vai mostrar os detalhes da criação do homem e os detalhes da criação da mulher. Então Deus criou o homem, pôs no jardim, deu a ordem para ele, né, não se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz a Bíblia que o Senhor trouxe todos os animais. O Senhor trouxe, foi o Senhor que trouxe, não foi Deus que levou a Adão aos animais. O Senhor trouxe todos os animais a Adão, tá? E ele deu nome a todos os animais. Quando isso está acontecendo, a Bíblia diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idôneo. Então esse contexto aqui é que vai me mostrar por que Deus disse isso, tá? No versículo 19 diz que Deus trouxe todos os animais que ele havia formado do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem. E o versículo 20 diz, capítulo 2 de Gênesis: deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, trouxe para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Por isso que Deus não é bom que o homem esteja só. O homem estava ali numa tarefa. Deus disse que o homem deveria dominar a terra, né, cuidar. Então agora ele estava dando nome aos animais. Deus viu que ele estava só nessa tarefa. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só, né? E então ele criou a mulher. Já estava no propósito de Deus a criação da mulher. Então ele criou a mulher, né? Que está no versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono a Adão. Então é essa situação, né? O homem naquela tarefa que Deus deu a ele, Deus viu que ele estava só, precisava de uma auxiliadora. Já até falamos isso na lição de número 2. Mas aonde eu quero chegar aqui, porque primeiro ponto aqui da lição, o homem é sociável, né? O homem é sociável, o ser humano é sociável. Então ele não é bom, não é próprio para ele ficar só. O homem é nocivo ao homem ficar só. Então Deus fez a mulher. Então o que quer dizer tudo isso aqui? Que primeiro ponto que Deus fez para resolver o problema da solidão foi entregar uma esposa.
Então, o casamento é muito importante aqui no texto, para que o homem deixa de viver só, na solidão, mas que tenha uma esposa que seja uma auxiliadora na sua missão. Então, é muito interessante ver isso aqui, porque a lição diz assim: por isso Deus instituiu a família e depois o Estado. A família é a origem da sociedade humana. Que coisa interessante. Então perceba isso aqui, preste atenção nisso aqui. Então Deus fez o homem, Deus deu a tarefa para o homem, trouxe os animais, Deus disse: não é bom que ele esteja só, falhei uma auxiliadora que seja idônea, e Deus criou a mulher e levou Adão. E quando Adão recebeu do Senhor a sua esposa, aí ele disse: isso é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E no capítulo 2, versículo 24, conclui dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o que acontece? Deus criou o homem. Vou fazer aqui mais um desenho aqui para você. Deus criou a mulher, que vem então os filhos. Deus criou para acabar com a solidão, Deus resolveu iniciando com a família. E a família se inicia no casamento. Deus entregou ao homem a mulher, E que foi que Deus disse? O que é que diz o texto? Por isso deixará o homem pai e mãe. Aí o homem vai se tornar pai e a mulher vai se tornar mãe. Pai e mãe, porque agora tem filho, Então, por isso deixará o homem, se for um homem, deixará o homem o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. Aí começa aqui no casamento uma nova família, Esse é o ciclo que Deus construiu, que Deus formou a sociedade. Primeiro ele fez o homem, depois a mulher, Aí vem os filhos. Então o homem se torna pai, a mulher se torna mãe. Por isso deixará o homem, o filho vai deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, que vai gerar filhos. Então a formação de uma nova família, aí que vem a sociedade. Então na visão, na ótica divina, primeiro o casamento aqui, o homem e a mulher vêm os filhos, Depois deixa pai, ele se torna pai e mãe, deixa pai, aí vem os filhos, Então você percebe que Deus está aí trabalhando, formando a sociedade. Isso aí é muito importante, porque a família é a origem da sociedade humana, e assim sucessivamente. Apesar que muitos não estão mais valorizando o casamento, mas é no casamento que começa um novo ciclo familiar, e assim a sociedade vai tendo essa base que é a família. Isso é muito importante, E a sociedade precisa, é importante que a sociedade entenda isso, precisa da família. A lição diz assim: a família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado. Então, meus amados irmãos, o papel fundamental da família na sociedade e no Estado a gente percebe na criação. Quando Deus formou, Deus estava ali, começou tudo com o homem e a mulher, ali o casamento. Quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, Jesus disse: olha, mas no princípio não foi assim. Então ali é o casamento, o princípio, homem e mulher, gera os filhos, e aí vem, portanto, agora a família. Mas o filho, homem, deixa pai e mãe, se une à sua mulher, lógico também
que a mulher vai deixar pai e mãe, se unir com seu marido, aí vai tornar ali, vai formar uma nova família. Esse é o ciclo que Deus deixou para a formação da sociedade, só depois o Estado. Então a família é muito importante.